E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o refúgio. A gente lembra, né? Eu venho falando toda vez que a gente está estudando aqui o Antigo Testamento, eu venho sempre lembrando que o Antigo Testamento era a sombra do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, na verdade, né, era uma sombra da mensagem real, né? Então ele apontava para a mensagem real, mas não era a mensagem real, mas ele apontava para ela. E hoje a gente vai falar sobre isso. Que mensagem linda! A de hoje a gente vai falar sobre as cidades de refúgio. E essas cidades de refúgio apontava para quem? Apontava para Deus, para Cristo, o refúgio que nós encontramos nele, né? E é lindo. Era uma cidade de proteção nessa época que as pessoas iam e eram protegidas lá. Eram cidades levitas, né? Só tinha gente de Levi ali, só tinha tribo de Levi ali. E essa pessoa se refugiava em meio aos levitas. E ali ele era protegido. Ele era protegido e nenhum mal acontecia a ele. E isso é um apontamento muito claro a Cristo, né? Ao refúgio que hoje nós temos em Cristo. Glória a Deus, né? Então é muito lindo esse capítulo 35, né? A gente vai falar também sobre a herança dos levitas, né? A gente lembra que os levitas não têm herança na terra. Não tinha herança ali na terra de Canaã, né? Na terra da promessa, eles não receberam herança. A herança dos levitas é Deus, né? Mas Deus não desampara os seus, então eles não vão receber herança. A paz, Elaine, boa noite, amém. Eles não vão receber herança, mas eles não vão ficar desprotegidos, né? Deus vai dar para eles todo o amparo. Então Deus deu a condição do dízimo para eles, que a gente já estudou, né? Como eles não podiam trabalhar em outra coisa, eles eram ministros de Deus, eles não podiam trabalhar em outra coisa a não ser o tabernáculo de Deus. Então eles não podiam exercer nenhuma outra função, então Deus proveu ali, né, o sustento deles por meio do dízimo, né, que era pago a eles, já que eles não trabalhavam com outra coisa, então as outras tribos pagavam o dízimo. E a gente vai ver agora que Deus também vai prover a morada deles, né, porque eles não tinham direito à herança, porque a herança deles é Deus, mas Deus não vai desamparar os ministros dele, e Deus vai dar para eles uma morada, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, é legal, muito extraordinário. Na quinta-feira a gente vai terminar o livro de Números, glória a Deus, né? Quinta-feira são 13 ou 14 versículos, se eu não me engano, é pouquinho, é rapidinho. E na sexta-feira a gente vai começar o livro de Deuteronômio. Então, amém. Mais um livro que a gente está terminando, né? O quinto livro que a gente finaliza. A gente vai começar o sexto livro, glória a Deus. Eu tô muito feliz que a gente está avançando, né? E a gente está entendendo, né? Tendo uma compreensão da Bíblia, né? A gente conseguindo entender melhor, né? Qual é a mensagem de Deus, né? A palavra de Deus, essa verdade, né? Que nos liberta. Amém. Glória a Deus. Amém. Então agora a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 35, tá bom? Então a gente vai finalizar, hoje é a penúltima aula do livro de Números, glória a Deus. Eu fico muito, dá vontade de fazer uma formatura toda vez que a gente termina um livro, né? Sexta-feira a gente vai começar outro livro, Raquel. Quinta-feira a gente vai terminar esse livro. Amém. A gente podia até tentar emendar hoje, né? Porque são só 13, 14 versículos, mas eu acho melhor deixar para quinta-feira, que é outro tema, né? Hoje vai ser um tema um pouquinho mais amplo, né? Sobre as cidades de refúgio, a herança dos levitas, a morada dos levitas, então acho melhor deixar só esse tema hoje, né? Aí na quinta-feira a gente faz o quê? Quinta-feira é um capítulo curto, que são 13, 14 versículos, mas a gente fala um pouquinho sobre o que a gente já viu, né? Faz igual eu sempre faço quando a gente termina um livro, eu sempre faço uma recordação de tudo que a gente estudou, né? E eu faço isso na quinta-feira. Aí na sexta a gente começa em Deuteronômio, tá bom? Amém. Então no versículo 1, né, a gente lembra que aqui Moisés voltou na história, né? Então aqui Moisés ainda não estava ali no confronto, né, com os midianitas. Moisés ainda não estava naquela vingança contra Balaão, né? Então, porque a gente lembra, após a vingança ali contra Balaão, Moisés vai subir e vai morrer. Então aqui é antes. Então a gente vai aqui entender um pouco sobre essa divisão da terra, né? Prometida. A paz, Márcia, amém. A paz, Wassolua, amém. Então a gente vai entender um pouquinho sobre a divisão dessa terra. A gente lembra que a terra da promessa, eu ia deixar minha outra Bíblia aqui, eu esqueci. A terra da promessa, a gente lembra, né? Era do mar ocidental até o Rio Jordão. Essa era a terra da promessa, né? Que Deus havia falado. Só que a gente lembra quando Moisés veio vindo com o povo de Israel, eles passaram ali, né? Por Edom, por Moabe, né? E encontraram Seom e Og, né? A gente lembra. E Deus deu Seom e Og
os israelitas, né? E a gente lembra que o que aconteceu? 2,5 tribos acabaram ficando além do Jordão, né? Mas a terra da promessa não era aquela terra, né? É uma terra extra. Deus deu um bônus ali, mas não era aquela terra da promessa. A terra da promessa foi a que a gente estudou na aula passada, né? Então, agora Deus vai falar sobre isso. Porque o que acontece? 12 tribos receberão a herança, né? Receberão terra para morar. 12 tribos, né? A gente lembra que com a tribo de Levi são 13 tribos. Então vai faltar uma tribo. E Levi? Levi vai morar onde, né? O que Levi vai fazer? A gente lembra que Levi não é qualquer tribo. Levi é a tribo de ministros de Deus. Então os levitas, eles tinham a incumbência de ensinar o povo de Israel os caminhos de Deus, né? A lei, a andar certo. Eles tinham essa incumbência de ensinar sobre Deus ao povo de Israel. Quando eles chegarem na terra prometida ali, né, vão se espalhar. Tem gente que vai ficar no extremo do norte, né? Tem gente que vai ficar no extremo do sul. Então, e como que vai ficar? Imagina, né? Uma distância ali de dias para você ir lá consultar um levita e ouvir sobre a palavra de Deus, ouvir sobre Deus, né? Então ficaria muito difícil, esse povo ia acabar se afastando de Deus, né? E Deus vai ter esse trabalho agora. Então o que Deus vai fazer? Deus vai espalhar os levitas por todas as terras, né? Já que são 12 tribos, é uma terra muito grande, como a gente já viu nos mapas que eu enviei, né? Deus vai espalhar os levitas em todas as tribos. Não vai ter uma tribo que não tenha um levita ali no meio dela. Então, isso já é um propósito realmente, para que não fique nenhuma tribo desamparada com relação ao ensino da lei, né? Então, todos ali terão um ministro da lei ali, né? Dentro da sua tribo, dentro da sua terra, para buscar, né, se aconselhar ali, todos terão. Então esse é um cuidado de Deus. Então Deus vai espalhar os levitas ali em toda a terra prometida, a terra da promessa, e na terra extra também, né? Porque a gente lembra que na terra extra ficaram 2,5 tribos, que foi Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, tá bom? Então agora Deus vai falar sobre isso, Deus vai falar sobre a questão dos levitas, porque Deus já falou sobre Ruben, Gade, que ficam do outro lado, meia tribo de Manassés, que vai ficar do outro lado, desse lado do Jordão, né, que é a terra da promessa, a terra de Canaã, Deus já falou, ó, vão ficar 9,5 tribos. E agora surge a questão, e Levi, né? E a tribo de Levi? E Deus vai dizer agora o que vai acontecer com a tribo de Levi. Então diz no versículo 1, disse mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então aqui Moisés, né? Moisés era caprichoso, a gente lembra, né? A gente sempre fala disso, Moisés era bem dedicado, né? Então ele tá falando mais uma vez que Deus falou isso para ele lá na campina de Moabe, né? Então ele ainda estava lá na campina de Moabe, ele não vai entrar na terra de Canaã, como a gente já falou, né? Ele perdeu o direito de entrar na terra de Canaã, então ele tá falando, não, ainda enquanto nós estávamos lá na campina de Moabe, Deus me falou isso também, né? Ali na altura de Jericó, depois Moisés vai morrer e a gente sabe que a entrada na terra da promessa vai ser por Jericó, né? Josué que vai entrar ali e a gente vai ver esse extraordinário das muralhas ali de Jericó, tudo, né? Que extraordinário. A história de Raabe também é extraordinária, né? Essa mulher morava no muro, gente, no muro. O muro vai ser derrubado e a casa dela não vai cair, porque havia um pacto com Deus ali, né? Uma ex-prostituta, extraordinário também. A história, quando a gente começar a estudar, né, a partir do mandato de Josué ali, é bem legal também, gente. É claro que não é o mesmo nível de Moisés ali, né, de intimidade com Deus, mas é extraordinário também o que acontece ali. Na autoridade de Josué, amém. Então agora, né, Deus fala mais uma vez, enquanto Moisés ainda estava ali na campina, né, antes da guerra ali, da vingança contra os midianitas, Deus ainda dá mais orientações ali sobre a terra, né, então agora chegou a questão dos levitas. Então no versículo 2 Deus fala, olha Moisés, fala para todo o povo de Israel que vocês devem, né, todo o povo de Israel deve dar herança, deve dar da posse da herança de vocês, né? Sim, Elaine, amém. Deve dar da posse da herança, do que foi dado da herança de vocês, da posse que vocês têm, né? Vocês devem dar para os levitas. Eles não vão dar a propriedade, eles vão dar a posse. Por quê? Porque a tribo de Levi, ela não tem herança, né? Mas ela vai receber posse, ela vai ter onde morar, né? Senão onde os levitas iam morar, né? Dentro do tabernáculo, não. Então, eles vão ter um lugar para morar. E é isso que Deus está falando. Olha, toda tribo que recebeu uma herança minha, vocês vão ter que dar uma cidade, um local ali para os levitas morarem.
todas, né? Todas as 12 tribos, né? Em todos os territórios. Vai ter que ter ali um levita, né, para ensinar o meu povo sobre a minha lei. Então aqui diz, vocês darão, né, essa possessão dessa terra para os levitas e eles vão habitar nela. E também em torno delas vocês darão aos levitas arredores para o seu gado. Ou seja, eles vão dar ali uma cidade para os levitas e além da cidade para eles morarem, eles vão ter que dar um campo em volta da cidade porque eles vão criar gado, né? Vai ter que ter gado ali porque eles vão ter que fazer muitos sacrifícios, né? Então eles criam gados ali tudo em torno, né, da cidade. A gente lembra, tem o sacrifício diário, né? Então tem vários sacrifícios ali. Então eles vão ter bastante gado em torno ali, né, dessas cidades. E é isso que Deus está falando. Vocês vão dar a cidade para os levitas e não só a cidade, mas os arredores da cidade também, né? Para que haja ali, né, um manuseio do gado, né, do gado dos levitas. Então no versículo 3 continua: terão eles, os levitas, né, essas cidades para eles morarem. Porém, os arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais. Versículo 4. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade. O versículo 4 e 5 é um pouquinho confuso, né? Eu andei lendo um pouquinho para tentar entender, porque no versículo 4 fala uma medida, né? Fala em côvados, né? Essa medida. Fala em côvados essa medida no versículo 4, né? E no versículo 5 fala o dobro dessa medida, né? Então eu fui ver isso aí porque parece meio contraditório quando a gente lê, né? A gente lembra o que é uma medida de côvado, né? Eu já ensinei, já expliquei. É daqui do dedo médio até aqui o cotovelo, né? Isso é um côvado. Um côvado equivale a uns 45 centímetros, né? E aqui ele fala, né, transformando assim nos nossos números, sem ser côvados, né? O versículo 4 diz, né, que os pastos em volta da cidade ficariam numa distância de 450 metros a partir da muralha da cidade, né? Então, a partir ali da porta do portão, da muralha ali, do muro, da divisa da cidade, contaria-se 450 metros ali, onde ficariam os pastos, né, tá dizendo. E no versículo 5 já vai falar outra medida, né? Então, no versículo 5 diz: todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, né? Em côvados é o dobro, né? Fala que é o dobro. Então, 1.000 côvados em cima, embaixo vai falar que são 2.000 côvados, né? Então, no versículo 5 fala: todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado. Isto é, medirá a mesma coisa a leste, a oeste, a norte e ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Aí tem realmente essa meio confusão, né? Então os estudiosos às vezes até brigam um pouquinho por conta disso, né? Mas eu acho que não é uma informação tão relevante assim pra gente, né, questionar. A tradução da Septuaginta, né, ela coloca no versículo 4 a mesma quantidade. Então no versículo 4 seria 1.000 côvados, 2.000 côvados, e no versículo 5 também 2.000 côvados, né? Então a tradução da Septuaginta é essa tradução. Só que a tradução ali pelo hebraico mesmo, né, tem essa diferença, né? Mas, gente, não convém a gente se ater tanto a essa diferença, né? Porque ela foi reescrita várias vezes, né? Acontece isso também em uma outra passagem, né? Que fala de 70 e em uma outra passagem fala 72, né? 70 discípulos e 72 discípulos. E isso foi coisa que foi se perdendo pela velhice do documento, sabe? Aí quando foi recuperar o documento, aí ficou ali meio em dúvida se era 70, 72 e ficou nessa discrepância, né? Então pode ter acontecido isso aqui também, né? Às vezes um documento tão antigo, né? A gente tá falando aqui de 1.500 anos antes de Cristo, né? Então é muito antigo, né? 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás hoje, né? Da nossa realidade. Então é um documento muito antigo, né? Então às vezes naquelas recuperação do documento, né, vai se perdendo um pouquinho. Mas alguns estudiosos dizem o quê? Que essa discrepância seria o quê? Ele vai ter direito à cidade, então a cidade é incontestável. Tem a cidade lá de Siquém, então a cidade de Siquém vai ser dada a Levi, né, há uma casa de Levi, né, então eles vão receber a cidade de Siquém. E o que mais? Eles teriam que receber 450 metros em torno da muralha de Siquém. E aí, embaixo, no versículo 5, diz que é o dobro, né? 950 metros, né? Isso mesmo, 900 metros, não 950, 900 metros, né? Então, fala o dobro, né? Em cima é 450, embaixo 900 metros. Alguns estudiosos falam que esses 450 metros é para plantar
né? Plantar trigo, né? Plantar comida para eles comerem, né? Plantação. E o restante seria para gado, né? Esse que excede seria para gado, né? Mas, assim, é uma informação que não tem relevância pra gente, gente. Foi o que eu falei, eu não procuro me ater muito em coisa que não tem impacto na mensagem da salvação, né? Porque a Bíblia, o interesse da Bíblia é a mensagem da salvação, né? Então, às vezes a gente se pega em coisas, assim, que não influenciam em nada a mensagem da salvação, né? Às vezes, realmente, foi erro de recuperação de documento, né? De reescrita, né? Então, às vezes é isso, né? Então, às vezes, na hora de recuperar o documento ali, a pessoa que recuperou entendeu que ali estava escrito uma coisa e, na verdade, tinha uma coisa a mais, né? Mas, então, é isso que acontece aqui. Então, eu não me apego a isso, tá bom? Então, é isso que Deus está falando. Ó, vocês vão dar uma cidade, né? Deus vai falar a quantidade de cidades. A gente vai ver que são bastante cidades. Então, Deus vai falar, vocês vão dar cidade, né? E considerando essa cidade, vocês vão ter que dar 900 metros, né? 900 metros de todos os lados aqui. Então, aqui é a cidade, 900 metros de todos os lados, vai ser de quem? Dos levitas, né? Então, os levitas que vão usar essa terra de 900 metros por todos os lados da cidade. Aí, no versículo 6, continua. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 delas devem ser cidades de refúgio. A gente já falou sobre essas cidades de refúgio, né? Cidades de refúgio era para quê, né? Quando a pessoa acidentalmente matava alguém, né? E nesse caso, a pessoa não fez intencionalmente, né? Não foi por querer, foi sem querer que ela fez. Então, Deus previu aqui uma cidade de refúgio, onde essa pessoa podia fugir para essa cidade e essa pessoa ficaria morando nessa cidade, né? E até que o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote morresse, ela poderia voltar para a terra dela de possessão. Até a morte do sumo sacerdote, ela tinha que morar naquela cidade. E lá, naquela cidade, não poderia haver vingança por conta da morte que ela fez, né? Da morte que ela teve. Então, a gente lembra disso. E agora Deus está falando, ó, vão ter 6 cidades, né? Então, a gente lembra que são 12 tribos e vão ter 6 cidades de refúgio, né? Eu já vou falar um pouco mais sobre essas cidades daqui a pouquinho. Então, são essas 6 cidades de refúgio que vão ter. Essas cidades de refúgio apontavam claramente a Cristo. São cidades onde eles fugiriam, né? A pessoa assassinou sem querer, né? A pessoa estava ali cortando uma árvore, o ferro ali, né? O machado voou da mão dele e matou uma pessoa. Foi sem querer, não foi intencional, né? Então, só que nessa época, a lei dessa época dava o direito à família de vingar a morte. Então, você podia ter um vingador da sua morte, né? E Deus não tira esse direito, então eles continuam com esse direito de vingar a morte de alguém, mas Deus dá essa possibilidade de proteção, né, de refúgio para esse que fez sem querer, sem intenção, né? A gente vai ver que Deus vai até falar sobre isso daqui a pouquinho. Não é cidade de assassino, né? Não é nesse sentido. É cidade de alguém que cometeu um erro, né? E ela procura agora proteção. Não foi por querer, ela não errou por querer, né? Então é nesse sentido. Aí no versículo 6, então, diz que dessas cidades que vão ser distribuídas aos levitas, que a gente vai ver que são 48 cidades que vão ser dadas aos levitas, dessas 48 cidades, 6 vão ser cidades de refúgio, né? Que são essas cidades onde a pessoa que cometeu um assassinato sem querer, né? Matou alguém sem querer, feriu alguém sem querer, aconteceu alguma coisa ali sem querer, né? Ela pode fugir para essa cidade e lá ela não vai poder ser morta, ela vai ficar lá protegida, né? Com alguns requisitos, né? Desde que tem alguns requisitos dessa pessoa. Então, aqui diz isso. Então, são 48 cidades que vão ser dadas aos levitas. Dessas 48, 6 vão ser cidades de refúgio. E nelas vai se acolher um homicida, né? Não é cidade de assassino, como eu disse, mas são pessoas que mataram sem querer, né? Foi um acidente, né? Então, aqui diz, além desta, lhes darei 42 cidades, né? Então, são 48 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades no total, juntamente com os seus arredores. A gente vai ver mais pra frente os nomes das cidades, tudo certinho, em Josué 21. Josué 21, Josué vai começar a falar sobre essas cidades, tá? Então, no versículo 8 continua. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis pouca. Cada um dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. Ou seja, são 48 cidades que têm que ser dadas aos levitas. Por exemplo, a tribo de Judá é grande,
A tribo de Naftali é menor. Então, a tribo de Naftali vai dar 3 cidades. A tribo de Judá vai dar 10, né? Então, assim, quanto maior a tribo, né? Quanto maior é o espaço que a tribo tem, mais cidades a tribo vai dar para os levitas, né? Quanto menor a tribo, menos cidades ela vai dar para o levita. Mas pelo menos uma cidade ela tem que dar, porque tem que ter levita entre ela para ensinar sobre as leis de Deus, já que os levitas são ministros de Deus aqui, né? Então, aqui continua. Quanto às cidades que vocês vão dar por herança, né? Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, né? Quanto à cidade que vocês receberam da herança e vocês vão dar para os levitas, se for uma tribo numerosa, vocês vão dar mais cidades, né? Se for uma tribo pequena, vocês vão dar menos cidades para os levitas. E assim vai ser conforme a herança que vocês receberam. Aí no versículo 9, agora vai falar sobre as cidades de refúgio, né? Então no versículo 9, Deus continua falando para Moisés e diz assim, versículo 10. Fala aos filhos de Israel e diga para eles, quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, né? Então aqui onde que eles estão? Eles estão na terra lá, né? Que foi conquistada de Seom de Og, né? Que foi distribuída para Ruben, para Gad e para meia tribo de Manassés. Eles estão lá. E agora Moisés vai ter que avisar, porque Moisés não vai junto, né? Então Moisés tem que avisar ali para o povo de Israel isso, porque Moisés vai ficar. Moisés vai morrer ali, né? Ele não vai poder entrar em Canaã. Então ele vai agora avisar o que esse povo tem que fazer quando entrar lá em Canaã, né? Então aqui Deus fala para Moisés avisar o povo que quando eles forem passar o Jordão, a gente vai ver que eles vão ter que passar o Jordão mesmo, a gente vai ver ali um milagre acontecendo, inclusive, quando for passar o Jordão ali, né, com Josué e tudo, e vai acontecer um milagre. Então, eles vão ter que passar o Jordão ali, né, para a terra de Canaã. Então, aqui diz no versículo 11, escolham para vocês, né, cidades de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Então, são 6 cidades de refúgio, e cada uma dessas cidades de refúgio recebe o homicida involuntário, recebe aquele que matou sem querer, né? Ele não que matou de propósito, foi sem querer. Aí recebe e protege ele lá, ele não pode ser morto. Se o vingador daquele que morreu entrar na cidade de refúgio e matar ele lá na cidade de refúgio, aí o vingador é morto, porque ele tá errado, não pode ir lá dentro, né? Lá dentro ele tá protegido. Então, no versículo 12, continua. Esta cidade vos serão para refúgio do vingador do sangue, né? O que eu disse, era normal nessa época, era um direito. Matou meu irmão. Aí eu tinha, pela lei, o direito de ir lá matar essa pessoa, né? Então, mesmo ela sendo inocente, mesmo ela tendo feito sem querer, igual esse caso aqui. Aí, para proteger essa pessoa de morrer, sendo que foi algo involuntário, Deus faz isso. Deus cria essa cidade de... É engraçado, né? São cidades da graça, né? No tempo da lei, né? Aqui era tempo da lei, mas eram cidades da graça, né? Porque a pessoa errou, né? E o erro da pessoa traz consequências, mas Deus cria um local onde aquela pessoa pode ir naquele lugar e lá ela se encontra protegida, lá ela encontra refúgio, né? Lá ela consegue, né, se libertar de qualquer ameaça, né? Então lá ela é protegida. Então olha que extraordinário, né? Então Deus cria isso, totalmente contrário à lei daquela época, né? Porque a lei já previa ali, né? A gente vê que assim, o Antigo Testamento é muito sobre um Deus de justiça, né? A gente sabe que hoje, né, Deus é justiça e amor, e é a mesma medida, né? Justiça e amor. Mas o Antigo Testamento revela muito a justiça de Deus, né? E no Novo Testamento revela muito o amor de Deus, né? Mas ele continua sendo o mesmo em justiça e o mesmo em amor. Mas aqui a gente vê uma manifestação clara do amor de Deus, né? No tempo de justiça, né? No tempo da lei. Porque essas cidades de refúgio é uma manifestação clara do amor de Deus, né? Por esse homicida. Foi uma pessoa que matou alguém, né? Mas Deus criou uma cidade onde ele vai proteger essa pessoa lá. Inclusive, Deus vai falar, pela lei, né? A gente lembra que Deus criou isso, né? Mais pra frente, né, a gente lembra que há um problema ali, né, quando Caim mata Abel, a gente lembra que Deus vai e lança ali sobre Caim uma maldição, né, para que ele não fosse morto, e qualquer um que matasse Caim receberia 7 vezes a maldição que estaria sobre Caim, né, seria 7 vezes amaldiçoado ali, porque matou Caim. E a gente lembra que conforme a gente foi estudando a descendência de Caim, isso virou
um mantra para eles, né? Isso virou uma praxe ali para eles, e eles acharam que eles estavam protegidos nisso, né? Pelo fato de Deus falar que eles não poderiam ser mortos. A gente lembra com Lameque, né? Inclusive Lameque matou 2 homens, né? E Lameque vai falar: se Caim vai ser vingado 7 vezes, então ninguém vai me matar, porque eu vou ser vingado 70 vezes 7. Então virou essa coisa que eles entendiam o quê? Que podia matar e que você ia ficar sem ter que pagar nada, né? Você mata e ninguém pode tocar em você. Aí a gente lembra que depois do dilúvio, Deus cria uma nova lei, né? Ali para Noé, Deus entrega uma nova lei para Noé e fala que agora deve ser imposto um tribunal. Aí Deus fala o quê? Olha, quando alguém matar, essa pessoa deve ser morto. E Deus falou isso para Noé, né? Então agora eu vou também fazer a minha parte, a minha justiça, mas vocês aí na terra também. Uma pessoa matou, vocês vão e matam esse que matou. E é o que está acontecendo aqui. Essa lei ficou, desde Noé ficou. Então lembra, olho por olho, dente por dente, né? Então foi ficando essa lei desde lá, quando Deus falou com Noé. Então era um direito daquele povo, né? Alguém morreu da sua família, você tinha o direito de ir lá e matar aquele que matou o seu parente, mesmo se foi sem querer, não importa. Mas Deus agora cria algo novo, né? Que mostra a misericórdia de Deus, né? Que mostra aqui um tempo de graça, né? No tempo de graça no Antigo Testamento. E é sobre isso. E Deus fala, não, ele criou 6 cidades, onde essa pessoa que matou, Deus havia falado, né, lá depois, né, de Noé, Deus havia falado com Noé que todo aquele que matasse teria que ser morto, porque matou. Então o sangue seria pago com sangue, né? A gente lembra que Deus fala isso, né? A terra requereria o sangue e o sangue somente seria compensado pelo sangue. Então, ficou essa lei. E agora Deus vem e fala, não, se a pessoa fez sem querer, se não foi intencional, eu vou criar uma cidade, e nessa cidade essa pessoa vai poder fugir, vai poder correr para essa cidade e vai entrar na cidade já gritando, ó, refúgio, refúgio, né? Entra já, eu imagino isso, né? A pessoa já estava gritando refúgio, refúgio, e já era protegida, né? Então os anciãos vinham, falavam com ela ali, e ela ficava ali protegida, né? O Vingador não podia entrar naquela cidade e matar aquela pessoa. Então era algo extraordinário, né, gente? Que o próprio Deus lançou no Antigo Testamento, era algo que revelava a graça de Deus. Então diz sobre isso no versículo 12, né? Deus vai falar um pouco mais sobre essa cidade, vai explicar um pouco mais. Aí no versículo 12 diz, então, né, que era para esse povo escolher cidades, né? Então Deus fala, ó, vocês escolham cidades aí, onde as pessoas tenham tempo de correr para a cidade, porque assim, gente, também a gente lembra que o espaço é muito grande, né? Aqui tá o Jordão, Rio Jordão. Aqui tem 3 tribos, né? 2 tribos e meia desse lado do Jordão, né? Que é Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. E desse outro lado é uma extensão enorme, a gente lembra, né? É muito grande esse lado aqui. São 9 tribos e meia e é muito grande a terra. Então imagina, Deus tá falando, ó, cria cidades com tempo oportuno para a pessoa fugir. Imagina alguém que tá lá no norte, em Naftali, matou sem querer alguém, e a cidade de refúgio é só lá em Judá. Não vai dar tempo da pessoa chegar. Essa pessoa vai ser morta, né? Não vai conseguir correr a tempo de fugir do Vingador, né? Então é isso que Deus está falando. Cria essas cidades de refúgio, mas em lugares propositais para dar tempo de fugir. E a gente vai ver que eles vão criar dessa forma mesmo, para dar tempo de fugir, né? Da pessoa conseguir escapar realmente da vingança. Então diz aqui, né? Essas cidades vos serão para o refúgio do Vingador de sangue, né? Para que o Vingador de sangue não entre nessa cidade e mate aquele que matou, né, sem querer. Para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Aqui o que acontece? Fala sobre um julgamento. Aí a gente pensa o quê? Nossa, vai ter um julgamento e ele vai ser inocentado, né? Vai ter um julgamento, vão falar, foi sem querer, então ele não é culpado. E ele vai voltar para a terra dele. Não, não vai. O julgamento, na verdade, era mais para mostrar a culpa e não para absolver, porque assim, se ele sendo absolvido, ele teria que continuar lá, até que o sumo sacerdote morresse. Então, a inocência não ia fazer diferença para ele ia continuar na mesma situação que ele estava antes. O que ia fazer diferença para ele ia ser a acusação, né? Ia ser a condenação. Então, por exemplo, ele ficaria guardado, ele matou alguém sem querer ali, né? Ele saiu correndo, né, para uma cidade de refúgio depois de ter matado alguém.
chegou o dia do julgamento dele. E ele falou, ele chega lá na cidade, fala a versão dele para os anciãos ali da cidade, e ele fica lá, refugiado na cidade, né? Os anciãos acreditam na versão dele, ele fica lá refugiado. Aí no dia do julgamento tem testemunhas, que não foi bem a versão dele, foi outra história, né? Então no julgamento ele é condenado. Aí o que acontece? Os anciãos vão entregar ele, e ele vai morrer. Então, é isso que acontecia, né? Agora, por exemplo, ele foi e fugiu, foi para a cidade ali de refúgio, e ele contou a versão dele. E depois, no tribunal, vê que realmente a versão dele estava certa, ele é inocente, né? Ele não fez de propósito, né? Então, o que vai acontecer agora? Ele vai voltar para a cidade de refúgio, ele não volta para a cidade dele, né? Então, por exemplo, ele era da tribo de Judá. Ele tem que ir para a cidade de refúgio que ele foi. Por exemplo, ele era da tribo de Judá, que tem uma cidade de refúgio na tribo de Judá. Mas, por exemplo, ele foi para tribo de refúgio, para a cidade de refúgio em Efraim. Ele ia ter que ficar lá, em Efraim, nessa cidade de refúgio, até o sumo sacerdote morrer, né? Se ele morresse antes do sumo sacerdote, é azar dele. Ele ia ter que ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Sumo sacerdote morreu, aí ele pode sair da cidade de refúgio e voltar para a terra dele, para a cidade dele, né? Era assim. Então, o julgamento não fazia diferença quando era inocente, porque ele sendo inocente, ele ia continuar na cidade de refúgio, até que o sumo sacerdote morresse. Se ele fosse condenado, aí sim faria diferença, porque aí ele seria entregue e ele seria morto, né, pelo vingador. Todos ficariam todo mundo lá olhando o vingador matar ele. Era nessa situação mesmo, assim. A gente pensa assim, olha, meio das cavernas, né? Pensando assim, né? Meio antigão, né? O povo ficar tudo lá olhando e um matando o outro e todo mundo lá assistindo. E era isso mesmo, porque a gente lembra que era uma lei bem primitiva, né? Era aquela coisa, olho por olho, dente por dente. A gente falou isso já, né? Se eu não me engano foi em Êxodo, né? Que Deus fala isso, é triste, né? Mas Deus fala, olha, quando você causar um dano a alguém, o mesmo dano que você causou a essa pessoa deve ser causado a você. Por exemplo, quebrei o braço de alguém. Aí a pessoa tem que vir quebrar meu braço. Então, eu infelizmente fiz com que tal pessoa não andasse mais. Aí eles tinham que vir me causar a mesma coisa. Era nesse nível, né? Mas eu já expliquei isso pra vocês. Não é que Deus era cruel e queria que todo mundo ficasse sem o olho, né? Você fez a pessoa perder um olho, você também tinha que ficar sem um olho. Era nesse nível. Mas não que Deus desejasse isso, né? Mas era que Deus desejasse que aquele que vai fazer o mal ficasse com tanto medo de ficar igual ao mal que ele vai praticar, que ele não praticasse, né? Então, eu não vou tirar o olho dessa pessoa, a visão dessa pessoa, porque eu vou ter que perder a minha, né? Então, era nesse sentido. E aqui, então, Deus cria essa cidade de refúgio, né? Então, aqui diz que essa pessoa ficaria lá nessa cidade de refúgio até o julgamento, né? Como eu disse, julgamento, foi condenado, vai ser entregue, vai ser morto. Julgamento, foi inocentado, né? Foi absolvido, tem que ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Aí no versículo 13, eu cliquei um negócio errado aqui, gente, deixa eu só arrumar aqui. Peraí. Nossa, cliquei sem querer aqui no meu painel de estudo. Peraí, rapidinho, gente. Pronto. Deixa eu descer aqui. Tá, eu acho que eu parei no versículo 13. Essa cidade você não... Acho que foi no versículo 12, né? Então, versículo 12 diz, né? Essa cidade vos serão para refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Aí no versículo 13, Deus continua falando sobre as cidades de refúgio. As cidades que vocês vão dar serão 6, né? 6 cidades que vão servir para vocês. 3 vão ficar... A gente lembra, o que acontece? A terra da promessa era desse lado do Jordão para o mar ocidental, né? Então aqui tinha o mar ocidental e Canaã ficava aqui, entre o mar ocidental e o rio Jordão. Só que a tribo de Gade, a tribo de Ruben e meia tribo de Manassés ficaram numa terra extra, que não fazia parte da terra da promessa. Mas foi uma terra extra que eles ganharam, que Deus os abençoou eles ali com uma terra extra. E eles ficaram além do Jordão, né? E Deus vai falar isso agora. Olha, vocês vão ter que fazer o seguinte, deixar 3 cidades do Jordão para cá e 3 cidades do Jordão para cá.
né? Porque senão imagina, o homicida que mora desse lado do Jordão não vai ter tempo de atravessar o Jordão e se refugiar numa cidade desse lado, né? Então teriam que ter 3 cidades desse lado do Jordão e 3 cidades desse lado do Jordão, né? Então, com relação ao lado do Jordão, que são as terras extras, não é a terra de Canaã, fica fácil, né? Porque a gente lembra que ali são o quê? 2 tribos e meia. Então vai ser uma cidade em cada tribo. Então vai ser uma cidade de refúgio na tribo de Ruben, uma cidade de refúgio na tribo de Gade e uma cidade de refúgio ali na meia tribo de Manassés que tem do lado do Jordão ali, né? Que não é a terra de Canaã, né? Desse lado do Jordão, da terra extra. E do outro lado do Jordão também tem que ter 3 cidades de refúgio. E a gente vai falar quais são as 3 cidades. E realmente aí desse lado teve que criar uma estratégia, né? Porque são 9 tribos e meia. E é um lugar muito extenso. Imagina, a pessoa tá lá no norte, ela vai se refugiar, se tiver uma cidade muito longe, ela morre. O Vingador pega ela no meio do caminho. Então eles tinham que criar estratégias. Então eles vão fazer o quê? Uma cidade de refúgio no norte, uma cidade de refúgio no centro e uma cidade de refúgio no sul, né? Então a terra de Canaã vão ter 3 cidades de refúgio assim distribuídas, né? Então diz no versículo 14 isso, né? 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, que é o lado da terra de Canaã. Deste lado do Jordão não, aqui quem está escrevendo é Moisés, então é do lado que ele tá, né? Ele não vai passar para o outro lado do Jordão, que é Canaã. Então ele está falando do lado do Jordão, que é da terra extra. Então 3 cidades refugiadas vão ficar do lado das terras extras, do outro lado do Jordão, e 3 lados na terra de Canaã, que é para onde Moisés não vai aqui. Então cidades de refúgio serão. Onde que vai ser desse lado, né? Desse lado ficou fácil, são 2 tribos e meia, vai ficar na tribo de Ruben, de Gad e meia tribo de Manassés. Desse lado vai ficar onde? No norte vai ter um Naftali, Naftali fica ali na ponta mesmo, a gente viu no mapinha que eu mandei, vai ter uma cidade de refúgio em Naftali, no norte. No meio vai ter uma cidade de refúgio em Efraim, que a gente vai ver também. E lá embaixo vai ter uma cidade de refúgio em Judá, né? Lá no sul, Judá ficava lá no extremo sul. Então vai ter também lá uma cidade de refúgio. Aí no versículo 15, então continua, né? Serão, deixa eu só diminuir um pouco, é muito alto. Pronto. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Ou seja, essa lei, essas cidades de refúgio não são só para o povo de Israel, não. Então, por exemplo, a gente lembra, quando esse povo saiu lá do Egito, vieram estrangeiros junto, né? Tiveram muitos egípcios que se converteram ao Deus de Israel e largaram o Egito e foram embora com o povo de Israel, né? Existiam servos de outras nações e decidiram ir junto. Então, vieram povos de várias nações junto com o povo de Israel, né? Para seguir o Deus de Israel. E é isso que Deus está falando aqui. Não, essa cidade de refúgio não é só para o povo de Israel. Qualquer um que estiver na nossa terra, né, mesmo que seja estrangeiro. Aqui está falando, inclusive, não só o estrangeiro que está habitando entre eles, mas o que foi se hospedar, ou seja, o estrangeiro de viagem. Então, o estrangeiro está ali de viagem na terra e matou sem querer alguém, então ele também tem direito, né, a se proteger nessa cidade de refúgio. Então, não era uma cidade somente para o povo de Israel. Essa cidade de refúgio é um apontamento claro a Cristo, né? Hoje é um apontamento claro ao refúgio que nós encontramos em Cristo, né? Em Cristo nós encontramos esse refúgio, né? Essa proteção, né? E era isso que significava essa cidade, porque imagina, eram cidades, gente, levitas. Então, são 48 cidades que vão ser dadas para os levitas. Então, na cidade só vai ter levita. Então, por exemplo, a cidade que foi cedida a levita, não vai ter ali outra tribo, vai ter só levita morando ali. E a cidade de refúgio é a mesma coisa, eram cidades de levitas. Então, essa pessoa vai se refugiar em meio aos levitas, né? E os levitas eram o quê? Eram ministros de Deus. E ele vai buscar refúgio ali, em meio aos ministros de Deus. E ele vai passar ali até a morte do sumo sacerdote, naquela cidade, junto com os levitas, né? Então, era esse o intuito. Então, agora no versículo 16, Deus vai começar a falar o que não é, o que não tá no meio disso, o que não é para entrar na cidade de refúgio. Então Deus fala, mas se alguém ferir com instrumento de ferro e a pessoa morrer, essa pessoa é homicida e não vai para a cidade de refúgio. Aqui tá falando, por exemplo, você está com ferro na mão.
né? Não é que o ferro, igual o exemplo que eu dei, tá martelando algo e o ferro saiu, né, e voou. Não, isso aí não é proposital. Mas, por exemplo, a pessoa está com um ferro na mão, tá com um machado na mão, e machuca alguém com o machado na mão, então não adianta falar que foi sem querer. Você tava com um machado na mão, você tava com ferro na mão. Então, como que você não queria machucar a pessoa, né? Então, é nesse sentido que tá falando aqui. Então, se a pessoa tivesse com um instrumento de ferro na mão e feriu o outro, não adiantava essa pessoa falar que foi sem querer, né? Então, nesse sentido, não, porque você presume que a pessoa vai se machucar. A mesma coisa no versículo 17. Ah, você feriu alguém com uma pedra. Aí você vai, pega a pedra no chão e bate na cabeça da pessoa com a pedra. Ah, foi sem querer, eu não queria matar. Não, você assumiu o risco, né? Você pegou, você sabia que algo ali ia acontecer, né? Você não tacou a pedra na cabeça para fazer carinho, né? Então você já queria machucar a mesma pessoa. Então você não vai para a cidade de refúgio. É isso que Deus está dizendo aqui. Você deve morrer. Então, no versículo 18, Deus continua falando. Ah, alguém foi e feriu alguém, né, com um pau. Tava na mão ali com o pau e bateu nessa pessoa, essa pessoa veio morrer por causa disso que essa pessoa fez. Essa pessoa, ela não vai ser refugiada também, não merece ir para a cidade de refúgio. Por quê? Porque ela é assassina também. Então ela assumiu o risco, né? Ela pegou, bateu com um pau na cabeça da pessoa e a pessoa morreu, né? Teve um traumatismo ali e morreu. Ah, foi sem querer, eu não queria matar. Não, você assumiu o risco, você pegou o pau e bateu na cabeça da pessoa. Foi ali, né, proposital, voluntário, olhando, né? Um exemplo diferente é aquele que eu dei do machado. Você tá lá cortando uma árvore com machado, o ferro sai do machado e voa e vai na cabeça de uma pessoa. Isso daí é algo, né, totalmente não intencional, aí não tem problema. Mas agora você tá com o machado na mão, vai e bate na pessoa com o machado, aí não, aí você é um assassino, né? Isso que tá falando. Não, você é um assassino e não vai pra cidade de refúgio. Aí Deus começa a explicar, porque senão todo mundo ia querer ir para a cidade de refúgio, né? Todo mundo ia querer ir para a cidade de refúgio e falar que foi sem querer, né? Faz um negócio e depois falar que foi sem querer. Então, aqui no versículo 19, Deus fala, não, essas pessoas, nessas condições, deverão ser mortas, né? E se o vingador de sangue encontrar essas pessoas, pode matar, não tem problema não vai responder não, ele tá certo de matar, ele tem que matar mesmo, porque a lei tá a favor dele, né? Isso que Deus tá dizendo. Aí no versículo 20, Deus fala, se alguém empurrar, né? Então a gente viu que até agora tinha instrumentos, né? Tinha ferro, tinha pau, né? Tinha alguns instrumentos ali. Agora não, né? Agora Deus fala, você não precisa ter instrumento nenhum, mas você empurrou. E quando você empurrou, né? A pessoa veio a morrer, bateu a cabeça, a pessoa bateu a cabeça e morreu, então você é um assassino, né? Mas aqui diz, né? Não é empurrar sem que... às vezes a gente tem um ímpeto empurra, né? A pessoa, assim, né? Involuntariamente, né? Tipo um espasmo, né? A gente acaba empurrando. Mas aqui Deus prevê isso, né? Não seria esse empurrão involuntário, mas seria um empurrão com ódio. Então você realmente estava brigando, estava xingando, empurrou a pessoa com raiva, né? Então aquele empurrão foi uma manifestação da sua raiva, né? Ou com um mau intento lançar contra ele alguma coisa, né? Então, por exemplo, também a pessoa tá com vontade mesmo, o outro tá ali reclamando, pega um vaso e taca, e esse vaso bateu na cabeça da pessoa, a pessoa morreu, né? Então, você tinha a intenção de bater aquele vaso na cabeça daquela pessoa, então você é um assassino, né? Isso que Deus tá dizendo. É diferente daquele que eu dei o exemplo, que o machado voou e foi na cabeça da pessoa. Mas aqui não, você olhou e foi na cabeça da pessoa para matar mesmo. Aí Deus fala, essas pessoas não devem ir para minha cidade de refúgio porque elas são homicidas, elas são assassinas, né? No versículo 21 ele continua, ou por inimizade, o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á, né? Então também, né, demonstrando ali a inimizade, você vai... Raquel, eu vou pedir para você pôr no mudo, por favor. Tá, obrigada. Aí você vai e fere o outro ali com a mão também, você também é assassino, né? Você tava ali com inimizade, todo mundo sabia que você não gostava dessa pessoa, não vem falar que foi sem querer, todo mundo via claramente que vocês eram inimigos, né? Isso. Aí no versículo 22 diz, mas se empurrar subitamente, né? Então foi ali um espasmo, foi reflexo, né? Você empurrou por reflexo.
sem inimizade, você não tinha nada contra aquela pessoa, né? Ou você lançar alguma coisa contra essa pessoa, mas sem intenção de matá-la, de machucá-la, né? Lançou, mas não foi com essa intenção. Ou sei lá, a pessoa tá longe de mim, aí eu vou te lançar o martelo, e jogo o martelo e cai na cabeça da pessoa. Não era a intenção de matar a pessoa, né? É nesse sentido. Aí então aqui no versículo 23 diz, ou não o vendo, né? Então você não viu a pessoa ali e deixou cair alguma coisa sobre essa pessoa, né? E veio a causar morte, né? E essa pessoa não era seu inimigo, você não tinha intenção de matar essa pessoa, não estava procurando mal para essa pessoa. Então, sim, aí a cidade de refúgio é para você. Aí então aqui diz: então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, né? Segundo essas leis. Foi o que eu disse. Aí a pessoa matou. Assim que matou, a pessoa corre para uma cidade de refúgio, porque se ela não correr para a cidade de refúgio, o vingador pode matar essa pessoa antes do julgamento. Então, para que ela não morra antes do julgamento e possa provar sua inocência, ela corre para uma cidade de refúgio. Depois é marcado o julgamento, ela vai lá para o julgamento, né? E ela consegue provar a inocência dela no julgamento. Ela volta para a cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morra, né? Então, aqui diz isso. Então, a congregação vai julgar, né? Entre o matador e o vingador de sangue. Quem é que tá certo? Se aquele matador matou realmente sem querer, né? Então, no versículo 25 diz: Ele livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Então é isso. Ele foi declarado inocente, né? Então foi visto que foi sem querer que ele matou. Ele vai fazer o quê? Vai voltar para casa dele? Não pode voltar para casa dele. Ele vai ter que voltar para a cidade de refúgio e ficar lá até que o sumo sacerdote morra. E se ele morrer antes, azar o dele que morreu antes. Mas ele tem que ficar lá na cidade e ele só pode sair da cidade e voltar para a casa dele, para a terra dele, quando o sumo sacerdote morrer, né? Isso que está dizendo aqui. Versículo 26. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, né? Então, assim, ele vai ficar na cidade de refúgio e ele vai ter ali a garantia de proteção. Então, ali ele tem garantia de que nada vai acontecer com ele. Ele tá naquele refúgio lá que é garantido para ele ficar bem. Mas ele quis passear. Ele não podia sair da cidade de refúgio, ele decidiu ir passear. Aí não tem os anciãos ali, né, ou os levitas da cidade de refúgio não têm responsabilidade mais sobre ele. Os ministros de Deus que estão ali naquela cidade de refúgio não têm responsabilidade mais sobre essa pessoa. Essa pessoa decidiu sair debaixo da proteção que tinha ali, né? Ela decidiu sair debaixo da proteção, ela decidiu sair debaixo do refúgio, né? E ela saiu e foi pega. Aí é culpa dela, aí é problema dela. Aí o vingador realmente de sangue pode vir, né, e matá-la. E se ele matar o vingador de sangue, matar essa pessoa porque ela saiu da cidade de refúgio, o vingador de sangue não vai ter culpa. Ele não responde, né? Ele tinha o direito de matar, porque ele não devia ter saído debaixo da proteção que tinha naquela cidade, né? Então aqui no versículo 26 e 27 diz isso. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde ele tinha ficado, onde ele tinha sido acolhido, aí o vingador de sangue achar ele na rua, tá lá passeando, né, alegre, achando que tá tudo bem, e o vingador foi matar e matou, né, foi e matou ele, aí o vingador não vai ter culpa. Tá tudo certo. Mas se o vingador entrar na cidade de refúgio, aí ele tem que ser morto, né? Porque o vingador tá errado. Ele não pode entrar na cidade de proteção. Mas se ele pegou a pessoa, saiu da cidade de proteção, ele tem direito de matar e nada vai acontecer com ele. Errado foi o que saiu da proteção, né? Então no versículo 28 continua: pois deve ficar na sua cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Foi o que eu disse. Então, ele é inocente, vai continuar lá. Não faz diferença. Ele é inocente, ele vai continuar lá até a morte do sumo sacerdote. O sumo sacerdote morreu, né? Então foi o julgamento dele, foi declarado inocente. Ele voltou para a cidade de refúgio. Um mês depois o sumo sacerdote morreu. Ele pode voltar para a casa dele, porque o sumo sacerdote morreu, né? Então aqui diz: porém, depois da morte, o homicida voltará à terra da sua possessão, né? Aí no versículo 29 diz: estas coisas vos serão por estatuto.
dê direito a vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto, conforme o depoimento das testemunhas, né? Então, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Então Deus vai falar, não, tem que ser pelo menos 2 testemunhas. 2 testemunhas, a pessoa pode ser morta por causa de 2 testemunhas, mas uma testemunha não, né? Uma testemunha é mais facilmente corrompida do que 2. Gente, eu vou beber água. Então, uma testemunha não pode, né? Vai ser uma palavra contra uma palavra, né? A pessoa vai estar falando que ela é inocente e uma testemunha falando que ela é culpada. Então, não vale. Mas 2 testemunhas aí bastariam para condenar alguém. Então, aqui diz, né? Versículo 31. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes será ele morto. Por exemplo, a pessoa foi e matou alguém. E ela é culpada. Ela queria matar. Ela sabia que aquela pessoa ia morrer. Ela fez de propósito. Não foi acidental, fez de propósito. Aí, o vingador, né? O outro, a família do rapaz, né? Vai falar, não, paga, né? Paga pra gente, né? Uma indenização. E Deus está falando aqui, não pode. Vocês não podem aceitar a indenização no lugar de alguém que que matou de propósito. Então, se a pessoa matou de propósito, ela deve ser morta, né? Sangue se paga com sangue, né? A gente lembra que eu falei agora há pouco isso, né? Desde Noé, Deus entregou essa nova lei, né? Então, Deus está falando isso aqui. Então, não adianta, mesmo que a família do morto, né, fale, ele chega e fale que vai dar uma fazenda, vai dar algum dinheiro para eles, alguma coisa, né? E não pode aceitar, não tem como aceitar. Então Deus está falando aqui, vocês não vão aceitar nenhum dinheiro para pagar a vida do homicida que é culpado pela morte. Então ele não pode pagar para ele continuar vivo, ele tem que morrer. Não há nada que ele pague que vá compensar, né? Única coisa que compensa o sangue que ele derramou é o sangue dele sendo derramado. Aí no versículo 32, Deus continua. Deus fala, também vocês não vão aceitar resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Ou seja, a pessoa está na cidade de refúgio, a pessoa foi inocentada, tá tudo certo, beleza? Aí a família dela quer pagar lá para os levitas, né? Quer pagar lá para que aquela pessoa que foi inocentada saia das cidades de refúgio e volte para a casa dela. E Deus está falando, não pode aceitar isso. Essa pessoa vai ter que ficar lá até que o sumo sacerdote morra. Então não há pagamento que seja feito que libere essa pessoa dessa condição. Então ela vai ter que ficar lá obrigatoriamente até o sumo sacerdote morrer. Aí no versículo 33 continua e Deus fala por que ele está falando isso. Deus explica o porquê que não pode proteger alguém que matou de propósito, né? Você não pode ir e tentar compensar para que aquela pessoa continue viva. E você não pode também resgatar, né? O refugiado. Deus explica aqui por quê, né? O refugiado só poderia ser resgatado depois da morte do sumo sacerdote. E agora no versículo 33, Deus vai explicar por que é isso, né? E Deus fala, porque assim vocês não vão profanar a terra em que vocês estão. Porque se vocês deixarem vivo na terra onde vocês estão um homicida culpado, vocês vão estar profanando a terra que eu dei para vocês. E essa terra é minha. Né? Essa é a questão, né? A gente lembra que aqui eram terras dadas por Deus. Essa terra não era desse povo, essa terra é de Deus. E Deus cedeu a esse povo. A gente vai ver isso até mais pra frente, por conta lá da Babilônia, né? Que Deus vai fazer isso. É como se a terra tivesse alugada para eles não pagaram o aluguel, não fizeram um negócio bem feito, então eles vão ser despejados. Isso vai acontecer mais pra frente. Então era essa questão. A terra é de Deus, né? E Deus está cedendo a terra para eles morarem, né? Então Deus está falando, não, vocês vão estar profanando a minha terra, a terra é minha. E sangue foi derramado na minha terra. E eu já disse que sangue se paga com sangue. E vocês sabem que aquela pessoa é culpada e derramou sangue, né? E vocês não querem derramar sangue no lugar, então vocês vão estar profanando a minha terra, né? E por isso que não pode acontecer nada disso que eu tô falando. Vocês não podem deixar vivo um homicida culpado e vocês não podem trazer de volta um refugiado enquanto o sumo sacerdote ainda estiver vivo. Então aqui diz, né? Porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou.
Então foi o que eu falei aqui, que Deus havia falado desde lá de Noé, né? Deus fala, o sangue profana a terra, né? A gente lembra, né? O sangue, a terra, né? Vai perdendo, né, a essência dela, né? Então a terra é de Deus, né? Então ela vai ali perdendo a essência dela e vai profanando a terra ali. Então você tem que fazer expiação pela terra. E Deus fala, a única forma de fazer expiação por uma terra que recebeu um homicídio é matando aquele que cometeu o homicídio. Não há nenhuma outra forma de fazer expiação, né? A única forma de fazer expiação de sangue derramado é derramando o sangue, né? Então no versículo 34 a gente finaliza a aula de hoje e diz assim: não contaminareis então a terra que vocês vão morar, no meio da qual eu moro, pois eu, Deus, estou morando entre vocês, né? Então é esse o sentido, né? Deus colocou um monte de ordens lá, né? Porque na verdade a terra é de Deus, né? Deus está cedendo aquela terra, àquele povo, mas a terra é dele, né? E Deus vai cobrar isso mais pra frente desse povo, a gente vai ver, né? Tá bom? Então hoje a gente vai finalizar aqui a aula.